Onde a Rússia se encaixa na profecia bíblica do fim dos tempos? Fique comigo até o final e vamos saber de tudo isso. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nos ajuda a fortalecer esse canal. A máquina do tempo de Deus. Naturalmente, muitos leitores gostariam de saber o que a Bíblia tem a dizer sobre a Rússia. Ela é uma das grandes potências mundiais, possuindo um formidável, moderno e mais bem equipado sistema militar do mundo. Ultimamente, a Rússia tem sido muito noticiada, principalmente por razões negativas. A Ucrânia, antes parte da União Soviética, tem sido abalada pela turbulência das facções apoiada pelos russos. Em 2014, a península da Crimeia, também parte da Ucrânia, foi tomada e anexada à Rússia, violentando um tratado de 1994, em que a Rússia tinha o compromisso de respeitar as atuais fronteiras da Ucrânia. Agora, parte do leste da Ucrânia vive um conflito armado e as tropas ucranianas estão combatendo as forças pró-russas que são auxiliadas armadas pela Rússia. Os europeus e outros vizinhos estão bastante com medo com essas agressões e temem que isso possa espalhar a outros países europeus vizinhos da Rússia, como Eslovênia, Letônia e Lituânia. Ela também é a nação que possui o maior território do mundo, quase o dobro do território do segundo maior país do mundo, o Canadá. Não temos uma bola de cristal, mas temos algo muito melhor, a palavra de Deus. Como Deus disse em Isaías 46:9, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro. Semelhantemente a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei todas as minhas vontades, somente Ele sabe com certeza o que o futuro nos reserva. O apóstolo Pedro escreveu sobre a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro até o dia. Esclareça a estrela da alva, apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo próprio Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, 19 ao 21. Assim, nesse sentido, a Bíblia pode ser vista como uma espécie de máquina do tempo que descreve fielmente o ponto de vista de Deus sobre o evento do passado, presente e futuro. Embora a profecia tenha muito a dizer sobre os acontecimentos da antiguidade, e há um período de tempo vindouro que é preferido mais do que qualquer outro. Esse tempo é mencionado nas Escrituras por vários termos, tais como o tempo do fim, o fim dos tempos, derradeiro dias e os últimos dias. Deus revela o que vai acontecer durante esse período imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Sem dúvida, Ele é capaz de saber o que vai acontecer em um futuro distante, saber quais nações estarão envolvidas nesse tempo decisivo
e um deles, segundo a descrição histórica geográfica revelada na Bíblia, parece ser a Rússia. Nesse contexto, é importante observar que quando as profecias são mencionadas nas Escrituras, normalmente elas têm como ponto de referência Israel, sua capital, Jerusalém. Deus descreve como lugar em que um dia Jesus Cristo voltará para governar toda a terra. Inclusive o profeta Zacarias menciona onde Cristo colocará seus pés quando descerá para este planeta, e o Senhor sairá a pelejar contra estas nações como pelejou no dia da batalha. E aquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 3 ao 4. Então, onde a Rússia se encaixa nisso tudo? A partir da descrição geográfica mencionada em uma profecia bíblica, há um forte indício de que a Rússia irá desempenhar um papel significativo nos eventos do fim dos tempos. Exercício preparado para a batalha. Vamos ver uma descrição do templo do fim do livro de Daniel, que se refere ao envolvimento de uma série de nações. Observe o que diz. Observe o que diz a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11, verso 40 ao 12. E no fim dos tempos, o rei sul lutará com ele, o rei do norte, e comentará com o carro e com os cavalos e com muitos navios, entrará nas terras e as imundará, passará a entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos, esses Edom, Moabe e os princípios dos filhos de Amon. E estenderá suas mãos às terras, e a terra do Egito não escapará, e apontará-se-á dos tesouros e de outros de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etiópicas seguirão, mas os rumores e orientes do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos, e amará as tendas dos seus palácios entre o mar grande e o monte santo glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde o que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. É importante colocar estes últimos versículos em seu contexto, porque alguns intérpretes da Bíblia acreditam que esta seção está, na verdade, falando de um tempo passado. Mas, como você pode ver claramente, esses eventos são referentes aos últimos dias antes da segunda vinda de Jesus Cristo para ressuscitar os mortos. Compara ao Coríntios capítulo 15, 22 e 1 Tessalonicenses 4,16, algo que ainda não aconteceu. Portanto, temos nessa seção um vislumbrante do conflito final entre várias nações aliadas, comandada por um governo chamado de Rei do Sul e outro conhecido como Rei do Norte. Para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos parar por aqui e até o próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Eu sou Eduardo Menezes, Bahia. No próximo vídeo nós vamos dar procedimento e falando um pouco sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul.